Começando mais um Bloco Cripto, seu informativo semanal sobre Bitcoin e criptoativos aqui na Infomoney TV. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Rodrigo Borges. Tudo bom, Rodrigo? Como Tudo vai? bem, Saferi. Obrigado pelo convite. Rodrigo, me conta um pouco da sua trajetória como investidor nesse universo cripto, né? Qual foi o seu primeiro contato com o Bitcoin, né? O que te chamou mais atenção inicialmente? E se você puder contar um pouquinho da sua jornada desde que você ingressou nesse universo. Claro. Em 2016, comecei a olhar um pouco Bitcoin. Eu tinha um primo meu que estava estudando fora e ele começou a comentar sobre Bitcoin. Muito se falava nos Estados Unidos sobre Bitcoin. E sem conhecer o que era, completamente irresponsável, colocamos muito dinheiro em Bitcoin. Ato completamente irresponsável que hoje eu dou graças a Deus de ter feito. Porque logo na sequência o Bitcoin começou a subir bastante, começou a ter uma valorização interessante. E acho que como todo mundo daquela época, a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer com aquela supervalorização. Então uma alternativa era vamos tentar arbitrar, o que a gente poderia fazer. E então eu com medo do que poderia ocorrer, eu falei, poxa, eu sou advogado, deixa eu estudar o que é esse ativo, o que é o Bitcoin. E acabei segurando esse meu investimento e passei a estudar para entender um pouco e aí pensar mais as questões jurídicas relacionadas aos criptoativos. Bom ponto, a gente vai explorar isso mais adiante, mas ainda nessa sua trajetória como investidor no mercado de criptoativos, né? Uma tecla que eu costumo bater sempre aqui é a questão da gestão de risco, né? E o papel que o Bitcoin tem que ter num portfólio já bem diversificado. Como é que você entende isso dentro da sua alocação pessoal? Não, sem dúvida. Quando eu comento que eu fiz esse investimento irresponsável, ele foi responsável, porém não foi uma exposição grande daquilo que eu tinha. Foi uma exposição de um percentual de risco, que eu coloquei como risco, justamente buscando uma diversificação. Então, a ideia era conhecer me expor a um outro ativo e ver como ele ia, mas sem, obviamente, comprometer ali grande parte do suado dinheirinho, né? Vamos agora falar um pouco mais da sua atuação enquanto advogado e eu sei também que você é um profundo estudioso aí das questões regulatórias, não só no Brasil, como em outras jurisdições, né? A gente está num momento de um debate bastante acalorado, não só aqui no Brasil, principalmente em relação à indefinição, né, de alguns desses instrumentos que foram lançados a partir da emissão de tokens e as consequências disso, especialmente em relação ao mercado secundário, né? De forma bem resumida, como é que você entende o Brasil em relação a jurisdições onde essa discussão já está mais avançada? Legal. O Brasil, eu vejo assim, quando a gente pensa em jurisdições mais avançadas, se a gente analisar quais são essas jurisdições, a grande maioria são países menores em termos tanto população e aspectos econômicos. Então a gente tem destaque Estônia, Malta, Gibraltar. São países, imagino eu, que você tem uma facilidade maior em termos legislativos. O Brasil, pensando no país, o tamanho que é, e considerando os problemas que nós temos, agora a pauta da reforma da Previdência, por exemplo, tem muitos outros problemas que acabam passando na frente desses temas. A postura que eu vejo do governo brasileiro como um todo é uma postura muito de análise, de estudo. Então, vamos entender o que está acontecendo para então nos posicionarmos. Claro que existe um projeto de lei, que é vamos dizer que é o projeto requentado ali de 2015 do deputado Áureo, que ele foi reapresentado agora no início do ano, mas a gente tem uma postura muito com calma das autoridades, que teve agora recente a instrução normativa da Receita publicada, mas eu vejo muito em linha com o que grande parte das grandes potências tem feito, como os Estados Unidos, a título de exemplo, né? E aí você trouxe os dois pontos principais que estão agitando a discussão aqui no Brasil, né? De um lado, o projeto de lei que está correndo na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e do outro lado, a Receita Federal que acabou se antecipando ao projeto e soltando uma instrução normativa que, de certa forma, pegou de surpresa aí boa parte dos principais operadores aqui no Brasil, né? Como é que você interpreta essa instrução e o que você consegue enxergar como desdobramento imediato disso? Tá, só um ponto, questão do projeto de lei. Nesse caso, agora não existe uma comissão especial. Ele tinha a comissão especial quando era o projeto 2303 de 2015, aí com o fim da legislatura foi arquivado esse projeto e foi apresentado um novo pelo mesmo autor, o deputado Áureo. Ainda estamos aguardando qual vai ser o destino desse projeto de lei, se vai ser criada uma nova comissão especial ou se ele vai ser levado à votação direta, não sabemos. Então é um projeto que ele ainda está caminhando de lado frente às outras pautas que existem na Câmara. Em relação à instrução normativa da Receita,
já era esperado, considerando a consulta pública que foi realizada no final do ano passado, se eu não me engano, em que a Receita já mostrava um interesse de entender um pouco melhor e até regular esse mercado, sempre com o viés tributário, sempre querendo com a cabeça arrecadatória. E essa instrução da Receita, apesar de alguns pontos com os quais eu pessoalmente não concordo, eu entendo a lógica da Receita em querer controlar um mercado tão difícil, mas alguns pontos a gente não pode deixar de mencionar que prejudicam tanto o mercado. Então, existem algumas obrigatoriedades para o investidor pessoa física, como o certificado digital e a declaração da wallet dele, que para mim extrapolam um pouco a razoabilidade e vai até na contramão de algumas legislações, como a nova lei de proteção de dados, que vai entrar em vigor o ano que vem. E além disso, o prazo para as exchanges e o nível de informações que elas têm que fornecer para a Receita. Mas é algo que a gente tem que aguardar ainda. Vai ser lançado o manual da Receita, como fazer essas declarações, para a gente entender um pouco o caminho a ser seguido. Então a gente já abordou aqui um pouco a atuação por parte da Câmara dos Deputados e do Congresso como um todo em relação ao tema. Você acabou de discorrer muito bem sobre a questão da Receita. Agora vamos falar de outras duas entidades que também muitas vezes acabam sendo chamadas para a mesa de discussão, mas que já se manifestaram publicamente de que não está exatamente na alçada delas, né? De um lado a gente tem o Banco Central, de outro lado a gente tem a CVM, né? Nos seus contatos com os reguladores, qual que é a sua percepção em relação a isso? A postura do Banco Central ela é muito firme no sentido de que criptoativo, da forma como é hoje, vamos pensar o Bitcoin, da forma como ele é hoje, ele não é moeda. Então, não sendo moeda, ele está fora das atribuições do Banco Central. Então, a postura dele é muito, não quero saber, não tenho nenhuma relação com esse ativo, a não ser quando você tem algum conflito com as regras monetárias. Então, exemplo, teve a manifestação do Banco Central, não lembro se foi 18 ou 17, mencionando sobre a impossibilidade de utilização de criptoativos para remessa exterior, porque você estaria criando uma nova mecânica fora do sistema financeiro tradicional para rodar esse novo mercado de câmbio. Então, a postura do Banco Central que eu tenho visto é muito nessa linha. E a CVM, a postura CVM já existe regulação para ativos mobiliários. Então, quando um criptoativo se enquadrar na categoria de ativo mobiliário, devem ser respeitadas as regras da CVM. A postura da CVM dá para compreender, porém o que a gente esperava era um pouco mais de diálogo, porque talvez o mercado imobiliário como nós conhecemos hoje, ele está sofrendo alterações. Então, sejam com aspectos tecnológicos, eu tenho uma companhia em blockchain com tokens ao invés de ações registradas em um livro, e acho que a gente poderia, a CVM ou o regulador aqui no Brasil, a gente poderia sair na ponta, na vanguarda dessas novas tecnologias. Imagino eu que, tendo uma postura ativa e inovadora nesse aspecto, poderia atrair inúmeros investidores para cá. É o que a gente tem visto em termos de Suíça, Estônia e, por que não, Brasil? Uma economia robusta, com todos os nossos problemas, mas hoje, oitava economia do mundo. A gente já recebeu aqui no programa a Rosine Cadamani, uma amiga em comum que a gente tem, e ela colocou de uma forma bastante enfática de que o Brasil está perdendo uma oportunidade importante no momento de crise econômica, de não só viabilizar novos modelos de negócio, como também de atrair talento e capital para cá, né? Queria que você comentasse um pouquinho essa afirmação. Eu concordo 100%, inclusive o ano passado eu tive a oportunidade de participar num debate lá no Parlamento Europeu sobre regulação de ICOs, emissão de criptoativos e uso de blockchain. E lá o que eu pude acompanhar eram países disputando qual criaria a regulamentação mais favorável às novas tecnologias para a atração de investimentos. E no Brasil, até eu escrevi um artigo sobre o tema, que a gente, na verdade, além de exportador de soja, cana, a gente pode virar exportador de empreendedores. Nesse mercado, quantos bons empreendedores a gente não conhece que estão buscando soluções no exterior justamente pela dificuldade regulatória? E a dificuldade regulatória que eu digo, a gente tem dois mecanismos. A ausência de regulação, por um lado, ela é boa, porque quem conseguir encaixar o seu modelo de negócio antes de uma regulação clara, sai na frente de todo mundo. Mas, por outro lado, gera insegurança do investidor de apostar dinheiro num negócio ou do empreendedor de tentar em um mercado não regulado, numa zona cinzenta ali, ao invés de buscar outras jurisdições já reguladas, que você pode ofertar aquele serviço para o Brasil por meio de países terceiros. Então,
esse é um ponto bastante complicado que eu acho que eu gostaria, melhor dizendo, que o nosso governo tivesse um olhar um pouco mais atento. Conta um pouquinho da sua experiência aí agora nesse trato diário com os empreendedores do ecossistema de cripto aqui no Brasil, né? Quais são as principais dificuldades que esse pessoal enfrenta e acaba batendo na sua porta para resolver? E também aí que você puder compartilhar de orientações gerais para quem está pensando em entrar nesse mercado agora. Claro. O que eu vejo no meu dia a dia de empreendedores com novos modelos de negócio, buscando novas atividades, primeiro é a dificuldade de onde encaixar esse negócio. A gente sabe hoje o mercado de criptoativos ele já é robusto no Brasil e até hoje não existe um código KNAI, por exemplo, específico para a atividade das exchanges, o que isso gera problemas enormes para as exchanges. Então, a gente não consegue encaixar ali, existem várias caixinhas, né, digamos, regulatórias, e a gente não consegue encaixar essa atividade em nenhuma delas. E isso gera uma dificuldade enorme. O empreendedor, para implementar um negócio em um mercado não regulado, entendo eu que ele deve analisar com todo cuidado, não só o modelo de negócio dele em termos de retorno esperado, mas o aspecto legal. Então ele deve olhar com cuidado as leis que de alguma forma podem trazer algum impacto no seu negócio. O fato de não ter uma lei específica não significa que eu não tenho que observar outras. Vale lembrar o caso da internet, que começou o uso comercial aqui no início dos anos 90 e o Marco Civil veio em 2014. Então é um mercado que rodou não regulado por 20 anos. Mas haviam outras leis que impactavam em negócio da internet. E o mesmo a gente vive agora no setor cripto e blockchain. E essa é a ideia. Então, aí busca-se o empreendedor desenvolver um negócio que analise com todo o cuidado aonde ele vai encaixar aquele negócio e quais as leis que trazem algum eventual conflito para o seu negócio. Uhum. A gente falou agora de como a regulação e a tecnologia impacta, né, a vida desses empreendedores. Agora eu quero ouvir de você, né, enquanto advogado e estudioso aí dos vários modelos de consenso e dos mais variados protocolos, como que você entende que isso vai impactar a atividade do direito como um todo? Eu gosto muito de pensar isso, que eu digo, um novo direito, né? Então, quando a gente pensa advogado, você não vai pensar muito advogado olhando questões tecnológicas ou entendendo de protocolo e regras de conceito. Mas o que acontece é que o mundo está mudando, na minha concepção. Acho eu que o cliente ele não quer mais o advogado que simplesmente entenda das leis. Ele quer o advogado que entenda do que está acontecendo no mundo afora, que entenda de negócio. E esse é o grande impacto que eu imagino que vai ter na carreira jurídica. O ensino do direito ele ainda é muito tradicional, o que é bom, por um lado. Claro, todo esse mundo novo a gente não pode negar o passado, mas a gente tem que pegar o que a gente aprendeu do passado e entender as mudanças e aplicá-lo de uma nova forma. E isso eu vejo muito. Então, o mundo jurídico está se adaptando, ainda entendendo como lidar com essas novas tecnologias. E eu acredito que a gente vai ter um impacto muito grande no setor. E se os advogados não se adaptarem, não entenderem a mudança que está acontecendo, a gente corre um grande risco de ficar um pouco atrasado nesse aspecto. Você também esteve em Nova York participando da Blockchain Week, e uma das leituras que eu voltei de lá é de que a gente tem claramente aí uma definição do jogo, né? Então, de um lado, a gente tem companhias do ecossistema que optaram por seguir as regras, né? No detalhe da regra, arcando inclusive com os custos, né? De ser compliant com essas normas, e de outro lado, companhias que adotaram uma postura de fato mais disruptiva, né? Entendendo de que as regras vigentes não se encaixam na proposta do modelo de negócio e que também elas vão arcar com o risco do que alguns estão chamando de arbitragem regulatória. Como é que você entende esse contexto? Eu concordo, tive a mesma percepção. A gente via lá muitas empresas, inclusive 100% regulada, estou de acordo com a lei e tal, e outros tentando buscar algo disruptivo. Acho que o mundo tem espaço para os dois modelos de negócio. Gosto muito do disruptivo, porque se não fosse aquele que inicia uma batalha e tenta fazer o novo, talvez a gente demoraria mais para ter inovações. Se um Uber da vida esperasse uma regulação para primeiro criar o seu modelo de negócio, talvez a gente não teria essa inovação que a gente tem em termos de transportes e mobilidade urbana. É claro, como eu falei anteriormente, quando a gente tem a zona cinzenta, a falta de regulação, você bem assessorado, pode ser uma tremenda oportunidade. Porque muitos desses existe o risco,
mas a gente não sabe qual vai ser a postura do regulador, se é que vai ter em relação ao modelo de negócio deles. Por isso que bem estruturado, conhecendo o entorno de legislações que tocam ali o seu negócio, pode ser muito interessante largar na frente e ter um negócio antes que venha a regulação. Depois da regulação é muito fácil criar um negócio. Do ponto de vista jurídico, o que você entende que são os principais riscos sistêmicos, né, como um todo desse universo de criptoativos? O que eu tenho de preocupação em termos regulatórios é o regulador, e aí qualquer que o seja, por desconhecer a tecnologia, por desconhecer os potenciais, afinal de contas, ninguém conhece ela, a gente está conhecendo cada dia. Se a gente pensar 2 anos atrás, o que a gente via em termos de uso de blockchain e o que a gente vê hoje é completamente diferente. Então, se o regulador, se a gente não tiver uma cabeça, e essa é uma dificuldade pensando no Brasil, que a gente não tem por hábito a criação de leis mais principiológicas. Se a gente criar leis mais restritas, eu corro o risco de fazer uma regulação que ela é excelente hoje, e amanhã, com uma novidade, ela é ruim, porque eu preciso de uma nova lei para adaptar aquela evolução da tecnologia. Então, a grande preocupação que eu tenho é que a gente não faça uma lei restritiva, que a gente faça uma lei principiológica, na qual eu crio princípios e permito que a tecnologia desenvolva e que os modelos de negócio sejam testados e desenvolvidos ao longo do tempo para a gente aproveitar essas novidades que possam surgir. Um outro tema que também surge muito é o potencial impacto dos avanços regulatórios na cotação, né, no preço. Como é que você enxerga essa questão? Isso é um ponto que, sem dúvida, olhando o investidor institucional, você tem no mercado regulado, você deixa ele muito mais tranquilo para, digamos, arriscar o seu dinheiro nesse tipo de ativo. Hoje, os ganhos podem ser maiores, mas os riscos também são muito maiores. Com a regulação, imagino eu como advogado, tá? Então, se eu falar uma bobagem aqui, imagino eu que a volatilidade deve diminuir um pouco, porque você vai estabelecer talvez um novo patamar daquele ativo, tendo o mercado regulado, e a entrada dos investidores institucionais nisso. Então, se acaba perdendo o que hoje se tem uma grande preocupação de não saber, não se conhecer qual as regras aplicáveis, você gera uma variação, uma flutuação muito maior hoje em dia. Então, eu imagino que o impacto seja esse, mas não entendo muito de finanças. Legal. Agora, já caminhando para o final, a pergunta que eu costumo fazer para todos os convidados que vêm aqui, né? De bate-pronto, sem espaço para muita reflexão, né? Um ativo para você incluir hoje no seu portfólio: dólar, ouro ou Bitcoin? Bitcoin. Legal. Rodrigo, muito obrigado. Espero que você retorne aqui numa próxima oportunidade para a gente discutir mais sobre esses temas. Muito obrigado pelo convite. Bom, pessoal, por hoje é só. Semana que vem a gente retorna com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.